Graça e paz, amados. Como é que vocês estão? Todos bem? Estão me vendo demais, não estão não? Amém ou não amém? Deus é bom. Oh, glória. Bota o tangedor para tocar, Juninho. Né? Vocês estão bem? Vamos receber do Senhor nessa noite juntos e sermos ministrados por Ele. Você está pronto? Esses dias eu acredito que entre quarta ou quinta-feira eu acordei com um versículo no meu coração. Não sabia ainda que iria ministrar hoje, mas imediatamente quando recebi o convite eu já sabia o que ia ministrar, porque o Senhor já havia tratado comigo. Nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite. Eu acredito que como eu fui ministrada, você também será. Não por mim, mas pelo Espírito que ministrará você. O tema dessa noite é quando a memória se torna uma fonte de esperança. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Alguns vão encontrar como Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, vamos ler desde o 19. Todos encontraram? Digam amém. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. O versículo que eu acordei, era como se eu ouvisse o Senhor falando comigo acerca de tantas coisas. Era: contudo, quero lembrar-me do que pode me dar esperança, trazendo à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são o motivo ou a causa de não sermos consumidos. Amém? A palavra do Senhor, em alguns versículos, ela sempre ministra aos nossos corações, para nós estarmos recordando, trazendo à memória, lembrando de novo. Quantos estão comigo? Diga amém. Inclusive, o que nós vamos fazer aqui nessa noite, fazei em memória de mim. Quantos estão comigo? Vamos ceiar nessa noite, vamos trazer à memória tudo o que Cristo fez por nós. Quantos estão comigo? Diga amém. Em Salmos, capítulo de número 77, versículo de número 11, a palavra do Senhor diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Amados, trazer à memória ou recordar
é como uma fotografia. Quantos estão comigo? Diga amém. Quando nós tiramos uma fotografia ou registramos algum momento na nossa vida, quando nós mais para frente olhamos aquela foto, ela vai reportar a nós a mensagem do que aquela imagem ela nos transmite. Quantos estão comigo? É por isso que nós temos a representatividade do pão e do suco. Todas as vezes que nós fazemos, nós lembramos do corpo e do sangue. Todas as vezes que nós fazemos, nós trazemos à memória o corpo e o sangue, o sacrifício de Cristo. Quantos estão comigo? E a palavra do Senhor é muito clara quando diz que em determinados momentos da nossa vida é interessante, amado, é importante que nós venhamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quantos estão comigo? Todos nós temos memória. A palavra do Senhor é muito clara lá no livro de Tessalonicenses, quando diz que nós somos um ser triuno. Quantos estão comigo? Espírito, alma e corpo. Sim ou não? O nosso espírito, ele está pronto, ele está preparado, toda a obra, ele é um espírito perfeito. Porém, a nossa alma, amados, que é onde se encontra o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa memória, as nossas emoções, repita assim comigo, é fundamental eu exercer governo, porque quem não governa o que pensa é governado pelos pensamentos. Quantos estão comigo? Então, amados, a nossa mente, a nossa memória, ela precisa estar ou ser levada cativa à verdade da palavra. Amém? Então, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter momentos que as circunstâncias vão querer levar você, ou levar a sua mente, ou levar a sua memória, as suas emoções a vagar por memórias que não são tão boas. Sim ou não? Todos nós temos memórias. Algumas nos fazem sorrir, nos trazem sentimento de alegria, nos traz um sentimento positivo, sim ou não? Quando a gente olha aquelas fotos ali de que quando foram momentos felizes, isso nos traz alegria. Porém, existem também lembranças que não foram tão boas assim, sim ou não? Que nos traz sentimentos ruins, nos fazem chorar, nos roubam a esperança e a fé. Porém, a palavra do Senhor, ela nos explica, ou ela nos exorta. Ei, traz a memória. Quantos estão preparados para aquilo que a gente vai viver aqui? Porque eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com o Senhor. Eu não sei quanto tempo ou quantas experiências você já viveu com o Senhor. Mas eu sei de uma coisa. Que o Espírito, ele vai despertar você nessa noite. Que o Espírito Santo, ele tem uma obra e ele pode trazer a tua memória nessa noite. Porque, amados, deixa eu te dizer, muitas vezes nós ficamos perdidos dentro das circunstâncias que somos lançados, dentro dos problemas, e muitas vezes nós nos esquecemos de onde nós saímos, de tudo aquilo que Ele já fez, de todos os milagres que nós já vimos Ele fazer, de tudo que nós já vimos Ele prover. E por algum momento nós nos esquecemos. Quantos estão comigo? E parece que é um problema que nunca apareceu. Diga assim comigo, é só mais um. Não diferente daquele que você já passou. Não diferente daquele que você já viveu, já experimentou e já desfrutou de milagre, de provisão. Quantos estão comigo? Então o Senhor, Ele saltou o meu coração e disse, filha, porque, amados, se você ficar com relatórios ruins,
Se você ficar preso em pensamentos ruins, no relatório negativo, na circunstância, no problema, isso vai despertar em você. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações vão gerar atitudes. Quantos estão comigo? Tudo começa pelaquilo que você pensa. É por isso que é tão importante nós estarmos renovando a nossa mente. É por isso que é tão importante nós termos entendimento e conhecimento daquilo que nos pertence. Quantos estão comigo? O povo de Israel perdeu tudo. Jerusalém estava em ruína quando o profeta Jeremias, ele escreveu esse texto. Era dor coletiva, era trauma. Mas repita assim comigo: não é o que eu vivi que irá definir ou que irá escolher o que eu irei me lembrar. Por favor, alguém aumenta aqui esse ar ou diminui, está muito frio. Resseca a minha garganta. Obrigada. Jeremias não escreveu em um palácio. Ele escreveu em meio ao caos. Se você for ler os versículos anteriores a esse versículo que nós acabamos de ler, você vai ver Jeremias se lamentando e se lamentando muito, com muita dor, com muita aflição, se lamentando de todo o cenário em que ele estava vivendo, de toda a circunstância em que o povo estava passando, da aflição que o povo estava vivendo. Quantos estão comigo? Contudo, ele tomou uma decisão. Não era um cenário favorável para se trazer a esperança. Não era um cenário onde tudo estava positivo, onde tudo estava fluindo, onde tudo estava ocorrendo bem. Quantos estão comigo? Era um cenário completamente desfavorável. Mas no versículo de número 21 ele diz: contudo, repita assim comigo: contudo, eu quero me lembrar do que pode me dar esperança. Jeremias, ele começa lamentando, falando da sua dor, do seu pranto, mas ele escolhe não ficar com esse relatório. Ele decide lembrar das promessas de Deus. Repita assim comigo: é uma decisão. Quem governa? Ou você se prostra e se frustra e vive aprisionado em pensamentos, em circunstâncias, em situações adversas, e ali isso aí vai te paralisar. Essas lembranças vão paralisar você, as circunstâncias vão paralisar você, ou você decide. Contudo, eu decido não permanecer neste lugar. Contudo, eu decido trazer à memória aquilo que me dá esperança. Contudo, eu decido olhar para a promessa de Deus na minha vida. Contudo, eu decido olhar para aquilo que Deus diz ao meu respeito. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu quero, repita assim comigo: eu quero. Amados, o verbo querer é um verbo intencional. Quantos de vocês já fizeram algo que foi intencional mesmo? Você fez porque você sabia que tinha que fazer.
Porque a gente abre um parêntese aqui, né? Por que muitos cristãos vivem mal? Porque quer fazer aquilo que quer, na hora que está sentindo que deve fazer. Ah, quando não vai sentir nunca. Tá comigo? Porque vai ter momentos que você vai ter que fazer o que você sabe que deve fazer. O que você tem que fazer. Porque vai ter momentos que a sua vontade, a sua emoção vai dizer: fica em casa, deita na cama, dorme e chora. Mas a palavra de Deus dentro de você vai dizer: levante-se, troque de roupa, vá para a igreja ouvir uma palavra que tem o poder de transformar e mudar a sua vida. Porque criança é que faz o que quer. Maduro faz o que sabe que tem que ser feito. Porque não há crescimento, não há desenvolvimento, porque só faz o que quer, só faz o que gosta, só faz o que sente vontade. E vai ter vezes que vai ser maravilhoso, amado, vai tudo fluir, vai cooperar, mas vai ter momentos que você vai ter que ir sem querer ir. E no meio do caminho, Ele vai se revelar a você e aí vai ser tudo maravilhoso. Tá comigo? Então vai ter que ser intencional mesmo. Por que muitas vezes a gente ensina, mas muitas vezes a questão é que a gente não pratica. Nós muitas vezes estamos passando por alguma situação, vamos lá, vou jogar aqui. Financeiramente nós estamos precisando de um transformar de Deus. Quantos estão comigo? O que é que nós escutamos? Seja intencional. Ouça sobre isso. Escute sobre isso. Aprenda sobre isso. Medite sobre isso. Quantos estão comigo? Aí a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. E quando não há prática, é impossível ter resultados. Quantos estão comigo? Então, amados, em algumas áreas da nossa vida, nós vamos precisar ser intencionais mesmo, fazer, sabendo o que tem que ser feito. Quantos estão comigo? Intencionais, conscientes. Eu quero, eu decido. Eu escolho. Quantos estão comigo? Eu escolho não permanecer neste lugar. Ah, pastora, como é que vai ser? Não sei. Como é que Deus vai fazer? Não sei. Como é que Deus vai mudar? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou permanecer no meu lugar. Eu vou ficar aqui no meu lugar. E a porta vai se abrir. Ele vai abrir o caminho. Ele vai abrir o mar. Ele vai fazer. Quantos estão comigo? A palavra do Senhor nos diz, o versículo muito conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu lembro que eu fui num salão, ouvi tanta coisa. Eu cheguei em outro lugar e você ouve tanta coisa. E é só relatório negativo, só coisa negativa. E eu acho que é por isso que eu acordei com essa palavra assim. Eu acho que eu nem me acordei, foi a palavra que me acordou assim, sabe? Eu só tive essa experiência em Bodocó, que eu orei tanto para chegar lá em Bodocó. Meu Deus, eu vou falar o que, eu vou falar o que, eu vou falar o que. Quando eu acordei pelo versículo, provar e ver de que o Senhor é bom. Quantos estão comigo? Trazei a memória. Porque muitas vezes nós falamos mais do problema, nós falamos mais da dificuldade, nós falamos mais das questões ruins do que daquilo que Deus fez na nossa vida. Do que o poder, do que Ele pode fazer em nós. Quantos estão comigo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Só eu não abri. E não vos conformeis, ou
não se amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação. Repita assim comigo: renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita assim comigo: metanoia. Metanoia, mudança de pensamento. Deixa eu dizer, quando você entende a verdade da palavra, quando a palavra ela nos orienta a não se moldar, mas a renovar o nosso pensamento com a verdade da palavra, é meio que nem só, porque a gente aprendia assim, né? Troca um pensamento negativo por um pensamento positivo, não era assim? E a gente trocava, mas mesmo assim não dava certo, né? Mas deixa eu dizer, isso aqui está falando de recalcular rota. Isso aqui está falando de uma transformação de crença, de dentro para fora. Porque não tem como você mudar os seus passos sem antes você mudar por dentro. Não se muda por fora sem antes ser mudado por dentro. Então não é só uma questão de jogar fora e pegar outro. Tem que entender. Eu tenho que entender isso aqui por dentro. Eu preciso recalcular isso aqui. Isso aqui está errado, isso aqui está certo. Isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Ter os olhos abertos, ter revelação, entendimento. Quantos estão comigo? Diga amém. Sua vida só será transformada a partir desse entendimento. Pastora, qual o versículo que serve da palavra para mim? Aquele que eu entendo. Aquele que eu creio. Aquele que eu acredito. É assim ou não é, pastor? Mas para isso a gente precisa muitas vezes de metanoia mesmo. De renovar o nosso pensamento. De renovar o nosso entendimento. Quantos estão comigo? Eita, meu Deus. Vou falar, tá? Quantos aqui têm hábito de leitura? Não levanta a mão. Não precisa. Aí eu pergunto a você, como você vai entender, como você vai conhecer, sem... Amados, 2 dias aqui é muito pouco. Ó. É muito pouco para sustentar você. É muito pouco para sustentar você para os desafios que a vida... Muito pouco. Então, amados, precisa ter quarto. Precisa ter porta fechada. Precisa ter oração toda hora, que eu não sei como é com você, mas comigo é assim. Eu tô no ônibus, eu tô orando. Eu tô sozinha, eu tô com o pensamento ligado, eu tô orando. Eu tô orando 24 horas, eu acho. Às vezes eu digo, eu acho que eu oro direto. Claro que quando entra no quarto, fecha a porta e bota um negocinho, aí o negócio é diferente. Gostam comigo? Mas se não houver revelação, fundamento, casa segura na rocha. Quando a chuva vier, meu amado, quando a chuva vier, porque ela vem. Você é bonito? É. É lindo, é linda, maravilhosa de Jesus? É lindo, linda. Mas o que vai sustentar a sua vida não vai ser seu título, não vai ser você bonitinho, bonitinha, magrinho, fortinho, vai ser a base de conhecimento e de entendimento que a sua vida está alicerçada. Quantos estão comigo? Diga amém.
Porque, deixa eu te dizer, muitas vezes não vai precisar você entender de Gênesis e Apocalipse, mas uma palavra, ela tem o poder de dentro para fora, de sustentar você. De manter você de pé. Quantos estão comigo? Mas para isso precisa se expor à presença, se expor à palavra. Estar exposto a uma renovação de crença. Isso aqui está errado, eu preciso transformar, isso aqui precisa ser trocado, eu preciso recalcular a rota, tem alguma coisa errada? Pai, me mostre, me diga o que é que está errado aqui, corre para a palavra, amado, porque se a palavra de Deus diz que nós somos feitos e criados para ser filho amado, para viver em abundância, em bondade, em provisão, se eu estou mendigando, amado, tem alguma coisa errada. Eu não fui criado para mendigar. E como é que eu faço, pastora? Vá buscar o que é seu de direito por herança. Vá buscar entender aquilo que ele já deixou. Existe um testamento para você. Quantos estão comigo? Traga a memória. 2 de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Aleluia. Todos encontraram? Pois as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são terrenas. Não são. Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha para cá, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você tem esse entendimento. Você sabe aonde é que Satanás consegue construir fortalezas na nossa vida? Aonde? 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 Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente à obediência de Cristo. Quantos estão comigo? Diga amém. Como que eu destruo fortalezas? Como? Existe uma debilidade, existe uma área na minha vida que eu preciso, pastora, de transformação. Existe uma fortaleza, existe. Como essa fortaleza é destruída? Somente pelo entendimento da verdade. E conheceis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... E a verdade vos... Ah, pastora, mas quer dizer então que eu ainda não fui liberto? Talvez você ainda não chegou a você, talvez, o entendimento completo dessa verdade que você está precisando. Quantos estão comigo? Porque, a partir do momento que você entender, amado, não tem quem lhe segure mais. Não tem quem consiga lhe deter mais. Eu posso ouvir um amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: a sua mente precisa de governo. Bora! A sua mente precisa de governo. Precisa ser governada. Quem não governa os pensamentos é governado por ele. Eita, fiz besteira, não governou. Quantos estão comigo? Nem toda lembrança merece um lugar permanente no nosso coração. Nem toda
lembrança precisa ser lembrada. Eu posso ouvir um amém? Tem algumas que a gente descarta, bota no delete, caixinha de lixeira, bota no spam. Não é nem no spam, né? Que no spam fica lá. É melhor a gente deletar. Bota na lixeira e ainda deleta da lixeira. Quantos estão comigo? Mas vocês já pararam para perceber que na maioria das vezes são essas que Satanás tenta lançar na nossa mente para tentar nos paralisar? As boas, amado, quase sempre ou nunca você vai estar lembrando. Que já percebeu que o Senhor já te livrou de cada uma, profeta? O Senhor já proveu tanto, Dinho. Foi não? Quantas vezes a gente achou que o dinheiro não ia pagar o aluguel e eu me lembro, quando éramos nós dois na contabilidade do ministério, tinha finais de semana que a gente estava no último final de semana para pagar e quando via a gente não sabia quem a oferta chegava, valor assim, ó, vrá. Era assim ou não é? Quantos encontros eu não pré-estabeleci? Vamos. Eita glória! Tá chegando, pastora, vai dar tudo certo. Oh. E aí, pastora, tá cheio, tá tudo, vai dar tudo certo. Não sabiam vocês. É diferente na nossa vida? É não, amados. Pessoal? É não. Quantos estão comigo? Mas ou a gente decide lembrar daquilo que pode produzir em nós fé e esperança, ou a gente vai manter o nosso pensamento cativo a questões e a lembranças e a sentimentos que vai nos oprimir, nos abater, nos prender, nos impedindo de viver aquilo que o Senhor ele tem preparado para a nossa vida. Repita assim comigo: eu decido nessa noite trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você lembra quando você entregou sua vida ao Senhor? Você lembra a sua primeira experiência com o Senhor? Eu me lembro. Você lembra aquela primeira vez que você ouviu a voz audível, que a minha curiosidade era ouvir. E minha mãe dizia, eu ouvi o Senhor. E eu dizia, mas como foi, mãe, que a senhora ouviu o Senhor? Eu queria saber como era. E a primeira vez que eu ouvi, até hoje, não tem como esquecer. E foi um livramento. Mas deixa eu te dizer, é a primeira vez que existe um boleto grande aí para você pagar? É a primeira vez que existe aí alguma situação, alguma dor, algum sofrimento, alguma coisa, alguma decepção que aconteceu aí que você... Não! Mas deixa eu te dizer, o mesmo Deus que não muda, que é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele é o mesmo que operou no passado. Ele é o mesmo para operar hoje. Eu não sei você, mas tem algum momento que a gente precisa ministrar a nossa própria alma. É sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Vai ter momentos que você vai precisar ministrar você mesmo, a sua própria alma, e dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que tu estás tão preocupada? Por que tu estás tão aflita? Por que tu estás tão desesperada? Primeiro, tu não estás sozinha. Ele não te deixa, ele não te desampara, mas ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida. Segundo, você é filho. E eu não sei se você é filho de qualquer pai, mas esse pai é um pai que é especialista em cuidar de você. Ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você está passando, ele sabe prover, ele abre caminho no meio do ermo.
Ah, pastor, mas eu não sei. Esse é o momento específico para ele agir. Na sua incapacidade. Quando você não tem mais habilidade. Porque enquanto a gente tem habilidade, a gente é medonho, né? A gente vai lá e quer fazer. Quantos estão comigo? Abra a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. Primeira Pedro. Um, 13. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será otorgada na plena revelação de Cristo Jesus. Sendo assim, estai com a mente preparada. Estais pronto. A palavra do Senhor diz, olha, enchei. Se enriqueça abundantemente da palavra. Seja cheio da palavra. Se enriqueça do que a palavra diz. Se enriqueça da revelação da glória, da revelação da graça de Deus. Quantos estão comigo? Seja cheio, estejam prontos para agir, alerta. E depositai toda a vossa esperança na graça que vos será otorgada na plena revelação. Repita assim comigo, revelação. Revelação. Revelação, amado, é algo diferente. Revelação não é informação. Vou ficar aqui. Informação é letra. É aquilo que você escuta e escuta, mas não te transforma. Quantos aqui não já ouviram? O Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Quantos aqui já ouviram esse versículo? Todos nós. Mas muitas vezes ele chega para nós como uma informação. A gente só sabe. Só sabe. Às vezes a gente entra e sai, é só informação, mas deixa eu te dizer, quando entra em nós como uma revelação, eu vou dizer a você, você vai dizer até diferente, porque o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Ah, pastor, e aí? Eu não terei falta de nada. Ah, mas o boleto, eu não terei falta de nada. Ah, mas o armário, eu não terei falta de nada. Revelação é diferente. É quando seus olhos são abertos. É quando as escamas caem. É quando o véu é rasgado de alto a baixo. E você olha e enxerga o que sempre esteve à sua frente. Mas estava aqui, pastora. Estava aqui. Tem certeza, pastora? Sim, estava aqui. Mas você não enxergava. Vocês estão comigo? Aí quando a revelação vem. É algo que acontece. É obra do Espírito, de dentro para fora. Quando vem, como assim? Sempre teve aí, mas como que eu nunca entendi assim? Vocês estão comigo? Amados, deixa eu dizer, talvez essa mensagem não arranque muito glória de você, mas ela é fundamental para uma vida acima de toda circunstância.
Quem governa a tua mente? Vou voltar nisso aqui, que é fundamental. Espírito perfeito. Alma e corpo é quem lida com o natural. O corpo vai lidar com o natural, com o carnal. A mente, eu costumo dizer, pastor Adriel, que é o que vai dar o equilíbrio. É a balança que vai fazer você. Ou você pega junto com tudo, amado, com que o Espírito está pronto, se enche da palavra, pega a revelação do Espírito e vai e flui naquilo que Deus tem para você. Ou então, amado, se a balança estiver desequilibrada, vai pender. E aí, quantos estão comigo? Por isso é muito importante a renovação daquilo que, Então, se você tem um amigo, quantos aqui tem um amigo? Quem aqui tem livro para emprestar? Para dar, para doar. Hoje em dia a gente tem muita facilidade nisso, amado. A gente tem PDF, a gente tem tanta coisa digital, a gente tem tanta coisa que a gente pode compartilhar. Quantos estão comigo? Levanta a sua mão nessa noite, se comprometa com você mesmo. Se comprometa com você mesmo. Quantos estão comigo? Empresta um livro a um amigo. Fala para ele o quanto é bom aquilo ali, o quanto trouxe revelação para você. Se você não tinha o hábito, vai lendo ao pouquinho e você vai entendendo. E aquilo ali vai transformar você. Você vai entender isso. Quantos estão comigo? Quando eu estava meditando sobre esse assunto, aí o Senhor falou comigo de muitas coisas, né? Que muitas vezes a gente até sabe, mas no meio do caminho a gente esquece. Sim ou não? Não sei quanto tempo de caminhada você tem ou quantos anos, não vamos entrar nos anos, né? Pra gente não revelar as nossas idades. Mas quantas coisas a gente já não viveu e quantas coisas a gente já não passou na nossa caminhada com Cristo. Não é verdade? E quantas coisas a gente esquece. E aí o Senhor me reportou para o povo na saída lá do Egito até chegar à terra prometida. Tiveram algumas vezes que Deus teve que usar Moisés, teve que usar Josué para dizer: vem cá, deixa eu trazer a tua memória. Abre a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 1. Meu Deus, até na Bíblia tem anúncio. Josué, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1. Josué reuniu todas as tribos de Israel a Siquém e convocou todos os anciões e autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. E então declarou Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam outros deuses, inclusive a Terá, pai de Abrão, Abraão, o pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abrão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança os montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde eu enviei Moisés e Arão e feri o Egito com as pragas e os prodígios com os quais castiguei aquele povo, e em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais e vos tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho.
Os egípcios, eles decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros, até o mar dos juncos, o mar vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vós presenciaste e viste com os vossos próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitaste no deserto por longo tempo. Daí eu fiz adentrar a terra dos amorreus, que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra e eu vos entreguei nas vossas mãos, e assim tomaste posse da tua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu pessoalmente vos salvei da sua mão. Em seguida, atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra. Os amorreus, os ferizeus, os cananeus, os hititas, os gigarzeus, os herveus, os jebuseus. Contudo, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespa diante de vós, que os apavoraram e expulsaram da vossa presença dos 2 reis amorreus, vitória que não deveis nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidade que não edificastes, nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivas que não plantaste, e dos quais comeis com fartura. Josué criou um memorial. Aí o Senhor disse assim a mim: que tal você criar um memorial da sua vida? Eu disse: é mesmo, Senhor. O Senhor lá fez isso, foi mesmo. Ali para mim ia dar tudo. O Senhor fez. E ali o Senhor também fez. E naquele dia que eu achei que não ia dar jeito, que eu contei aqui, da outra vez que eu ministrei, e o Senhor também fez. E naquele outro dia lá, Pai, o Senhor também fez. Isso aqui foi o que Josué fez. Ele juntou o povo murmurando, o povo reclamando. O povo só falava o negativo, só falava o contrário. Não via a situação. Ele disse: espera aí, vou chamar. Chama o rei, chama todo mundo, chama as tribos, reúne todo mundo ordenadamente. Espera aí, eu vou lembrar agora. Eu vou trazer à memória de vocês tudo aquilo que traz a esperança. E ele começou de lá de trás. Ele começou: vocês lembram lá quando vocês estavam presos? Eu andei com Abraão, eu dei Isaac, de Isaac eu dei Jacó, foi lá. Foi chegando, libertei o povo, joguei lá as 10 pragas, usei Moisés, usei Arão, as 10 pragas, tudo. Vocês entenderam o que vocês acabaram de ler? Foi ele dizendo: lembra? Quando o povo chegou diante do mar, não tinha como passar o mar, e os egípcios queriam vir atrás dos pais de vocês. E Deus abriu o mar e o povo passou. E eu coloquei lá uma nuvem escura entre eles e fiz o mar fechar. Lembra? Entreguei a Amorreu, Jebuseu, foi batalha, amado. Para ter a terra prometida, não chegou lá não, eles conquistaram. Mas quem aqui já
mora em casa que não precisou construir. O último versículo. Desfruta de oliva e de vinhais que não precisou plantar. Quem aqui desfruta de água de poço que não precisou cavar? Só aqueles que entendem. Quantos estão comigo? Quem tem revelação, amado, do que Cristo fez, vai entender. Ele começa a trazer a memória, ó, lá o mar eu abri, o Jordão abri de novo. Que eu não sei, eu fico às vezes me perguntando como é que aquele povo murmurava tanto. Vendo ali o maná cair todo dia, as cordonizes todo dia, vendo ali como era tão duro de coração, porque não tinha o espírito, né? Acho que não tinha o espírito dentro, né? Aí era meio ceguinho. Né? Porque, amados, deixa eu te dizer, é milagre em cima de milagre. Vou mais profundo com você. Quantos aqui? Olha para mim. Você não precisa de uma conta abastecida com muitos zeros para ser gratos ao Senhor. Você só precisa nesse momento agradecer ao Senhor por ter acordado, por ter a sua mesa cheia, por ter quem você ama ao seu lado. Eu entro dentro do quarto dos meus filhos e quando eu vejo um dormindo do lado do outro, eu já agradeço ao Senhor. Obrigado, Pai, porque os meus filhos estão dormindo em segurança. Obrigado, Pai, porque eu sei, quando eu passo na frente de um hospital, amados, eu oro, estendo as mãos e digo, Pai, oh Senhor, que o Senhor traga cura, livramento para essas vidas, mas ao mesmo tempo também eu sou grata. Eu agradeço, obrigado, Pai, porque nem eu, nem nenhum dos meus estão aí nesse momento. Sabe, amado? Porque Ele é bom e a sua bondade, ela dura para sempre. Terá momentos que você vai precisar recordar, lembrar, trazer à memória. E isso vai gerar fé e esperança em fazer você prosseguir. Porque no meio da caminhada, às vezes, a gente fica um pouco esquecido. Mas estão comigo? Vai ficando um pouquinho cansado. É assim ou não é? Vai ficando um pouquinho desgastado. E aí o Senhor vem e enche o nosso coração. Lembra lá? Esses dias, porque a gente foi pro Descende, eu fui atrás de umas bandeiras que eu tinha guardado no meu guarda-roupa, lá no fundo. Aí eu lembrei de um GNA que a gente fez aqui, que a gente nem tinha esse teto, não tinha nada. E a gente pendurou essas bandeiras aqui. Quem lembra? Quem é dessa época, dessa geração? Vai, se denuncia aí, vai. Se denuncia, Juninho. E eu peguei aquelas bandeiras. Quando eu peguei, eu disse, meu Deus. Quando eu ouço o Fernandinho tocar aquela música. Ah, Jesus é rei. Ah, sabe qual é? Me conquistou, sabe qual é? Sabe qual é? Imediatamente eu sou teletransportada lá para o primeiro genial da camisa preta. Que a gente quase morre sufocado ali dentro. Que os meninos pulavam tanto. Era um negócio assim apertado, não tinha saída. Lembra disso? E eu, meu Deus, é mesmo. E você pensa que não, mas o Espírito está ministrando a você e você nem sabe. Ele está querendo trazer coisas a você e você nem sabe. Ah, Peppa boba. Bobinho, bobinha. Deus está querendo, trazer coisas, plantar coisas dentro de você. Traz aí a memória. Lembra a primeira vez que Ele te usou poderosamente? Lembra a primeira vez que Ele te deu uma palavra profética e através de você uma vida foi levantada? Lembra a primeira vez que você fez um convite a uma pessoa e ela decidiu aceitar Jesus? Lembra a primeira vez que você orou e a pessoa foi curada e você fica uau!
foi mesmo, foi. Foi mesmo, foi. É comigo. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Para de pensar nas coisas ruins, nas coisas negativas e começa a trazer memória, enche o teu coração, aquilo que vai produzir fé, aquilo que vai gerar força, aquilo que vai gerar dentro de você a força, a locomotiva para te levar e te impulsionar aquilo que Deus ele quer fazer. Quantos estão comigo? Lamentações fala sobre a bondade do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Quem aqui sabe que Ele é bom? Sabe porque sabe que Ele é bom. Nós estamos falando de caráter da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus. Ele é bom. Ele não oscila em bondade. Tudo o que Ele faz é bom. A bondade do Senhor, ela está explícita para você todos os dias. As suas misericórdias se renovam toda manhã. Toda manhã quando você acorda, um pacotinho novo para você. Pum, misericórdia. Todos os dias quando você acorda, aquilo, ó, graça, favor. O que você não merecia, recebe de graça. Ele te dá. E o castigo que você merecia, misericórdia. Tum, você não vai ter. Repito. De manhã, você acorda, pum, graça, tá para você. Aquilo que eu não merecia, aquilo que eu não sabia como ia acontecer, aquilo que eu não sei como vai acontecer, favor e graça, Ele traz para você e entrega na sua mão. Aí agora, pastora, o castigo que você merecia, por falta das tuas habilidades ou porque algo você fez de errado, o castigo que você merecia, misericórdia se manifesta. Pá! Não vai receber mais, por causa da misericórdia que se renova toda manhã. Ele é bom. Ele é bom, a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Grande é a sua fidelidade. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 20. Versículo de número 7. Aleluia. Salmos, capítulo de número 20. Versículo de número 7. Aleluia. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, tá falando comigo? Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, porém nós levantamos e ficamos de pé. Aleluia! Uns confiam em carro e em cavalo. Deixa eu te dizer, ele não está falando de carro e de cavalo propriamente dito. Isso aqui está falando que uns confiam na sua habilidade, uns confiam no seu conhecimento, uns confiam naquilo que podem fazer, uns confiam no dinheiro que tem no seu bolso, uns confiam na conta, sabe? Confia. Mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem.
Nós, porém, repita assim comigo, levantamos. Repita assim comigo, levantamos. E ficamos de pé. Onde é o meu lugar, pastora? De pé. De pé. Estou confiando em mim, na minha habilidade, eu confio. Não, não é sobre você. Mas é confiando no nosso Senhor. Confiando na obra consumada de Cristo. Confiando naquilo que Ele fez por nós. Quantos estão comigo? Eu já disse aqui várias vezes que nós somos limitados. Nós não vamos, vai ter um momento que a sua habilidade, a sua instrução, o seu conhecimento vai limitar você. As suas possibilidades vão limitar você. As portas vão limitar você. Mas existe alguém que entra aonde você não pode entrar. Existe alguém que abre porta até aonde não tem porta. Existe alguém que abre o caminho no ermo. Vocês sabem o que é ermo? Mata fechada. É uma mata fechada, onde não tem caminho para passar. Ele abre um caminho para você passar. Ele abre um caminho no meio do mar para você passar. Ele abre um caminho no meio do rio para você passar. E quantos caminhos precisar mais para Ele abrir, Ele está abrindo. Se você crê, Ele está abrindo. Se você crê, Ele está fazendo. Ele só precisa de uma crença alinhada no seu poder, alinhada naquilo que Ele é poderoso para fazer. Uma crença que não está baseada na sua força, no seu entendimento, no seu conhecimento, mas está baseado na força do seu poder. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dentro de você. Sacode o irmão que está ao teu lado e fala para ele, tem um poder dentro de você. Tem um poder que te levanta, tem um poder que te coloca de pé, tem um poder... Tem um poder que te ergue. Né? Eu ia dizer uma coisa, mas não sei se eu ia dizer, mas eu vou dizer. Eu não sei vocês, é porque assim... Eu não sei, mas veja... Eu não gosto muito daquilo, sabe? Porque problema todo mundo tem, amado. O dia mal vem para todo mundo, eu torno a dizer, é bonito. O cabelo está num lugar, é bonito, mas vai vir para todo mundo. Deixa eu te dizer, o teu lugar não é num lugar de vitimismo. O teu lugar não é num lugar de vítima, de inferioridade. O teu lugar é no centro da vontade de Deus. Se Deus disse que é meu, é meu. Se Deus diz que eu tenho, eu tenho. Se Deus diz que eu sou, eu sou. Ah, pastor, e o que eu faço? Vai chorar, vai sentar, vai se lamentar e nada vai mudar. Agora, se você se posicionar, peraí. Eu vou voltar para o início da ministração. É o que eu tenho que fazer, pastora? Pastora, é porque assim, eu estou tão mal, pastora. Eu estou mal, em casa não vai mudar. Não vai mudar. E o que, pastora, que eu tenho que fazer? Mas, pastora, é que eu não estou com vontade. Mas vai sem vontade mesmo. E é o que, pastora, que eu tenho que fazer? Fica aí. Ah, pastora, mas que eu não estou sentindo a presença. Fica aí. Que Ele vai me esmiuçar a penha. Tá comigo? É assim ou não é? Fica aí. Ah, pastor.
pastora, mas porque isso aqui? Levanta as mãos. Ah, pastora, vai. Uma hora vai. Eu estou dizendo a você porque eu sei o que eu estou dizendo. Uma hora vai. Uma hora a palavra ela vai entrar diferente. Pum! Eita! Eita! Uma vez eu estava sentada aí. Nessa cadeirinha aí, só Jesus sabe. Só Ele mesmo, viu? E aí eu estava ali, o culto passou e tá. No final, quando o louvor estava cantando, o louvor é uma arma poderosíssima. Vou abrir um parêntese para falar do louvor aqui. A adoração é uma arma poderosíssima. Eu não sei você, mas existe uma conexão comigo de uma coisa assim, de outro, né? Sobrenatural. De outro mundo, literalmente. Tá comigo? Aí me lembrou da gente lá no Descende, e aí a gente se sentava na arquibancada. Aí começava lá, né? Que né? Assim, ia umas mensagens que não era muito alinhada com o que a gente cria, e a gente sentava. Aí quando começava o louvor, amado, que começava um louvor alinhado, eu dizia, meu Deus, peraí, minha gente, eu tô tentando, mas eu não conseguia. Aí eu ficava sozinha no meio da multidão, bora, levanta, e eu lá sozinha assim, ó, levantava, e depois a galera levantava. Mas porque é uma conexão assim, ó, que tem, quando, eu não sei, porque tem pessoas que eu acho que canta sem entender o que canta. Entenda o que você está cantando, a profundidade da letra. É por isso que é tão importante o que a gente canta. Quanto mais graça a gente puder cantar, mais graça a gente vai manifestar. Mais entendimento de graça a gente vai plantar. Mais entendimento de graça a gente vai... Olha, quando a gente está ali, ó, o Senhor me salvou. Eu sou filho amado. Eu sou filho perdoado. Isso vai manifestar graça. Está comigo? Então eu estava ali e o Senhor disse: o perfeito me amou sem impor condições. Por que eu vou me submeter a condições de humanos? Menino, vira para o irmão que está do lado e fala assim: menino, nordestino todo. Ei, Xana. Mas menino, eu vou dizer um negócio para vocês. Isso saltou no meu coração de um jeito que rasgou. Eu disse: é isso. O perfeito, que é perfeito, Ele me amou, derramou amor sobre mim sem impor nenhuma condição. Eu vou me submeter a qualquer coisa por condição e incondição. Vou não. Porque Ele me ama. Quantos estão comigo? Isso é revelação. Isso é revelação. Quando Ele fala com você, quando de dentro para fora a palavra transforma você, isso vai, amado, mudar a tua vida. É sobre isso, é isso que te mantém de pé, é isso que te mantém estruturado, é isso que te mantém firme. Tá comigo? Então, amado, faz o que tem que fazer. Sem vontade. Peraí, governo hoje. Não sei você, porque tem um momento que a mente está tão perturbada que você não consegue nem se concentrar para orar. Que às vezes, vocês sabiam que existe oração ansiosa? Sabia disso? Peraí, pastor, eu vou orar, mas você está tão ansioso, tão preocupado, que você nem consegue orar. Não consegue se render. Quantos estão comigo? Rendição. Só se entrega. E vai lembrando, vai trazendo a memória. Eita, vai trazendo a memória. Poxa, eu comecei e o Senhor fez isso. Quando eu não tinha, o Senhor proveu naquele dia. Naquele dia eu não tinha nada para comer e o Senhor proveu. Naquele dia, Pai, quando eu achei que nos 45 do último minuto não ia dar, deu. Esses dias eu disse lá, a Renata disse: pastor, eu peguei essa palavra, agora eu estou dizendo direto. Eu disse: do nada, que não tinha nada, Deus fez tudo. Sei lá, até 5
depois, quando eu vi, estava lá, pum, Deus fez. E é assim com a nossa vida, amado. Agora você pode não estar vendo nada. E Ele nem precisa que você veja, faça. Ele só precisa que você creia. Creia, acredite. E Ele é quem tem o poder do nada fazer tudo. Comece a trazer a memória nessa noite que o Espírito Santo, vamos ficar de pé, nós vamos ceiar, nós vamos trazer a memória nessa noite, o sacrifício de Cristo, a nossa conquista. O louvor pode subir, mas que o Espírito possa trazer a você todas as vezes que o diabo disser a você não vai, aí você diz vai. Vai, porque o Senhor não mudou. Ele é o mesmo. Todas as vezes que Ele disser a você, eita, agora não vai ter. Aí você diz, vai, porque eu tenho. Eu não vou ter, eu já tenho. Eu creio que eu tenho, e porque eu tenho se manifesta. Quantos estão comigo? Eu creio que Ele é a minha provisão, e porque Ele é, se manifesta. Ah, não, tá doente. E agora não tem? Não tá. Curado, sarado, e cura se manifesta. Quantos estão comigo? Começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não muda. A sua fidelidade não muda. Ele é imutável. Quantos estão comigo? Diga amém. Começa a trazer a memória, encher o teu coração das coisas que te edificam, que gera fé em você, que te coloca para cima, que te motiva, que te traz esperança. Ele não mudou. Você que está desapercebido, fica confiante no Senhor. Fica ligado no que o Senhor Ele tem para você. Quantos estão comigo? Vamos cear nessa noite. Vamos trazer a memória. Todos os dias. Fazer isso em memória de mim. Até que Ele venha. Por que você acha que foi em vão essa instrução? Não. É porque Ele sabia que no meio do caminho alguém poderia esquecer. E Ele diz, faz todo dia. Sempre que você quiser, o pão e o vinho, come, bebe e lembra que eu morri por você, que eu entreguei a minha vida por você, que eu entreguei o meu corpo para ser moído e que sobre ele foi toda dor, todo mal, toda enfermidade, para que hoje você pudesse desfrutar de uma vida curada, sarada. Eu verti o meu sangue até a última gota, para que hoje você pudesse desfrutar de uma vida bendita na terra. Todo dia, traz a memória, come e bebe, come e bebe, come e bebe, para que você possa desfrutar daquilo que eu já conquistei para vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus.